Sejamos todos bem-vindos. Novo ano, novo ciclo, novas oportunidades. Nós estamos em 10 pessoas hoje aqui no salão, 20%, né? Da nossa sala. Como é o primeiro dia, né, a gente vai assim aliviar um pouquinho, né? Semana que vem eu vou trazer o martelo do caminhoneiro para cá. E nós vamos começar a discutir um assunto que é um assunto assim bem pertinente para a área da mediunidade, da casa espírita e das pessoas mais especificamente que se consideram médiums. Vamos entender que o Kardec falou que todos somos médiums, certo? Num nível maior ou no nível menor. Todos nós nesse momento estamos recebendo instruções intuitivas dos nossos irmãos que também estão felizes aqui com o nosso retorno, né? Ectoplasma chegando para casa. Então, se nós estivermos bem, isso tudo nós falamos no ano passado. Estivermos bem, estivermos antenados aí na Ouro Verde FM, Easy, nós vamos começar a doar ectoplasma e os armários vão se encher novamente, para que os medicamentos, os tratamentos, né, tenham a qualidade que sempre teve. Na nossa ausência, não tinha? Tinha. Né? Eles iam buscar na natureza, em outros ambientes. Muitos de nós nos ausentamos aqui durante o recesso, mas desligados do corpo físico pelo sono, fomos trazidos a casa para estudar, para trabalhar, para sessões de atendimento, trabalhos mediúnicos. Tudo isso continua sendo feito da mesma forma que sempre foi feito. A única diferença era a nossa ausência física. Claro que o potencial que nós trazemos quando estamos aqui presentes é muito maior. Então a possibilidade de atendimento nossa também é bem maior, né? Nós vamos abrir um assunto. É um assunto de certa forma polêmico. Os médiuns, para as casas. Vamos lá entrar naquele contexto que a gente sempre tem conversado. Casa espiritualista. Né? A gente está falando do quê? De centro espírita, que genuinamente seria pela nomenclatura kardecista, né? Terreiro, barracão, igreja, né? Templo, todos os lugares onde se exerce a mediunidade, onde existem médiums, porque a mediunidade não é um privilégio nem do espírita, nem do umbandista. Quando a gente tem lá na igreja católica, lá naquela aquela divisão da igreja onde eles falam em línguas, né? Muitas vezes são fiéis que vão naquele momento lá, que muitas vezes são iletrados do português, inclusive, falam em latim, falam em outras línguas. Isso é mediunidade. Então, quando a gente fala médium, a gente está falando, né? Tem médium que nunca frequentou um centro espírita, um terreiro, uma igreja, né? As benzedeiras, né? Das regiões rurais, das áreas rurais, que não tem nenhum aculturamento de educação, de escola, né? Dentro desse sentido, e que exercem a mediunidade também, da mesma forma. Então a questão que nós vamos tratar é assim,
pode-se exercer a mediunidade em casa ou no trabalho? Dá para entender mais ou menos aonde que a gente quer chegar? Né? Parece assim que é uma coisa específica para alguém, mas não é. É uma grande dificuldade que esse assunto se faça compreendido por várias pessoas, por várias igrejas. Aí que está, núcleos religiosos, né? Porque a questão da mediunidade, ela, na nossa casa, a gente tem aqui um regimento interno do grupo mediúnico. Os médios que frequentam a mesa mediúnica do Centro Espírito Mãos do Caminho, aí tem todas as obrigações, né, que devem ser atendidas por esses que frequentam a nossa casa, o nosso trabalho de grupo mediúnico. Outras casas espíritas também têm seu regimento. E o grupo mediúnico, ele merece um regimento à parte da casa. Então, assim, não tem um regimento da parte financeira, da biblioteca, da assistência social, mas da mediunidade tem. Aquilo que pode, que deve ser feito pelos médiuns que estão vinculados ao trabalho, no caso da nossa casa. Então, a gente conhece, por exemplo, médiuns que já participaram de terreiros por um tempo, por vários anos, e hoje eles atendem em casa. Porque na Umbanda você tem a consulta, que é diferente da gente. Você vai lá fazer uma consulta, se consultar lá com o pretinho velho, com o baiano, com o caboclo, né? E tantos outros falangeiros, trabalhadores, e essa é uma especificidade da Umbanda, dos terreiros de Umbanda, que é diferente do Espiritismo. Tem outra forma, outra maneira de atuar. Então a gente tem essa grande dificuldade, porque a mediunidade, ela exige estudo e compreensão do mecanismo da mediunidade para depois você fazer o exercício da mediunidade, né? É aquela coisa que eu falo, eu ganho lá uma máquina, eu sou artesão, ganho uma máquina, um cara muito legal me traz, trouxe da Europa uma máquina, que é multifunção lá no meu ateliê. Você sabe o que é multifunção para artesão? Fura, lixa, serra, corta. Elas são extremamente agressivas, né? Então não é só a gente pegar, eu pegar, abrir, ai que lindo essa máquina, tacar na tomada e começar a querer usar, sem primeiro ler o manual de instruções daquela máquina, né? Primeira coisa que ela é 110, eu já vou carcar num 220, não vou nem estrear. Então eu preciso conhecer. A mediunidade, ela é assim, né? Ela tem essa característica, essa especificidade. Tanto é que tem um livro das obras básicas, né? O livro dos médiuns, que trata só desse assunto, né? E a gente arrisca perguntar quem leu de cabo a rabo o livro dos médiuns. Leu. Porque a segunda pergunta é quem estudou o livro dos médiuns. Quer dizer, nós somos médiuns, estou generalizando, de terreiros, de centros espíritas, de tudo que é lugar. Somos médiuns, candidatos a médiuns, queremos participar de uma mesa mediúnica, queremos incorporar, queremos fazer psicografia, mas a gente não leu nem o manual de instruções.
que vai acontecer? Né? E como todo mundo é médium, e principalmente porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, que é mais expiações do que prova, um manicômio, um presídio, um hospital, né? Nós estamos envolvidos na maioria do nosso dia a dia. Por que qualidade de espíritos? Uma renca de obsessores, que nós vamos recuperar isso, que na verdade são o quê? Credores. Credores. Por que que o obsessor nos persegue? Porque ele está cobrando uma dívida. É batata a gente trazer aqui e eles falarem assim, com essa carinha, quer ser espírita agora, quer ser caridoso. Eu vou falar para você o que ele fez para mim numa vida pregressa. E aí vem a renca de situações que nós fizemos. E o obsessor é aquele que não perdoou. A gente já perdoou? Já perdoou tudo? Aí vem a mãe Elza aqui, pretinha velha, fala assim, sabe, filho? A maioria fala que perdoou e acha que perdoou, mas está lá no fundo ainda o rançozinho. Chuva abençoada, venha chuva. Salve! Salve, filho! Tudo bem? Eu tenho! Graças a Deus! Melhor agora! Oxe, que beleza! Essa alegria! Então... Como é que tá? Eu tô muito bem! Que beleza! E nós agora também! Isso Porque mesmo! sua presença nos alegra, nos Isso agrada. fica bom, né? Fica bom demais. Muito Parece bom! até uma festa. É muita festa, né? Se não for festa, né? É pra Se não ser. for festa, velho não vem, né? Isso mesmo, de verdade, né? E o que traz nosso pai aqui? Nosso pai é nossa mãe? É nossa mãe, né, Nossa meu filho? mãe, minha mãe. Desculpa, viu? Pretinha velha que gosta de uma festa. Oh, que beleza. E nós vai fazer muita festa aqui. Que muito bom. salão, muita festa. Tem muito salão aqui, meu filho. É mesmo? Muito grande, muito bom esse salão aqui. A senhora gostou? Eu gostei, é demais da conta. Veio outras irmãs junto? São várias? Muita Uma toda. turma? Mas nossa, nós Olha, somos uma senhora, que comunidade beleza. solteira. Uma comunidade. Que beleza, Estamos minha tudo mãe. aqui agora para fazer a festa nesse Que salão. bonito. E nós temos muito salão para fazer festa, filha. Muito salão para fazer festa. Que gostoso, hein? É muito bom. E a criançada? Nossa, Mas criança essa ferve, criançada hein? ferve e chora e grita e pede, e chora e grita e pede. Que bonito. Mas nós gostamos. É criança. Precisa, né? Criança, filho, criança, vinde a todos. É uma benção. Né? Criança é um anjo. Criança precisa ter criança aqui. Que beleza, que Precisa. E eu vou te falar uma coisa. A arma que vocês podem ter é o perdão. Meu perdão. É o perdão. Ainda vejo aqui muito coração duro. Muito coração sem piedade. Tem que amolecer esse Tem que coração, amolecer o né, minha mãe? coração, filhos. Tem que amolecer o coração. É o único jeito, é o caminho, né? E pensa que perdoou, mas não perdoou. Lá no fundo mesmo, Isso. tá duro, né? Tá duro. Tem que perdoar. Essa é a arma de vocês. O perdão. O perdão é
tudo. Porque depois que perdoa, tua alma limpa. Pensa que tá livre. Tua alma limpa que você é perdoado também. Ser livre, né? E é verdade, porque daí você voa longe como o pássaro. O pássaro que doutrina tudo, as misericórdias de Deus. É verdade. E busca. O perdão busca. Entende? O perdão Liberta, cura. né? O Liberta. perdão liberta, o perdão deixa leve. O coração que é duro. Oh, que bonito. O perdão deixa leve. Então, perdoem. Qualquer coisa. Tem que perdoar. Tudo, né? Tem que Pequenininho, perdoar. maior, tudo, Tem né? que perdoar. Pra gente ser porque livre, né? Fica leve. Tem que ser livre, Tem né? que ser livre. A gente que carrega a corrente, né? Então, pensa que é o outro. Mas não é. É a gente mesmo. Mas não é. Porque a gente, quando não perdoa, as coisas não vai pra frente. É verdade. Não vai pra frente, porque a gente fica sempre amarrado sem perdão. Bem verdade. Então, perdoa. Perdão é a arma que vocês têm pra tudo. Pra ser livre. Tá certo. Pra voar. Que nem pássaro. Que bonito. Que nem pássaro. E é bonito de ver, né? O E é lindo de passarinho ver. voando, E é lindo solto, né? de ver demais, de lindo. Demais. Eu venho junto com as minhas irmãzinhas, que eu tenho muitas irmãzinhas aqui que vieram tudo junto comigo. Certo. Tudo junto comigo, Mas- todas minhas pretinhas, tudo, minhas irmãs, minhas primas. Olha que Nós somos beleza. tudo uma comunidade. Que beleza. E nós tá aqui pra trabalhar, pra ajudar vocês. Tá certo. E tem umas que a gente precisa ajudar mais. Porque o coração tá meio duro. Precisa. Mas nós vai amolecer esse coração. Vai Vai soltar. amolecer esse coração. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E se cuide, tá, meu filho? Tá bom, meu. Se cuide no trânsito. Se cuide mais. Não tenha pressa. Vamos cuidar. Devagar você No vai longe, chute. né, minha mãe? No chute. Pise. Aham. Pise. No chute. Pise. Tá certo. Eu vou embora. Tá bom. Eu vou Podemos saber embora o com a nome da senhora? com a graça de ficar feliz de estar aqui com vocês. Ah, que maravilha. E meu nome é Elsa. Elza. Esse Oh, minha mãe. mesmo. A mãe Elza. Tá. Que beleza. E vocês fiquem bem. Mãe, leva o nosso abraço, Eu- o nosso carinho, a Eu nossa gratidão, viu, mãe? Porque precisamos de tanto trabalhador nessa preciso casa. muito, mas tem muito agora. Tem bastante. Minhas irmãs estão tudo aí, minhas pretinhas junto comigo. Que beleza. E nós somos uma comunidade grande. Que beleza. Que nós está ajudando todo mundo. Que bonito. E essa que é a irmã Lídia. Irmã Lídia é uma irmã Lídia. santa. É Salve, uma nossa irmã santa. Irmã Lídia, que domina e que cuida tudo aqui. Aham. Ela tá sempre, todo canto que você olha, ela tá aí. Que bonito. Então, nós tá tudo junto com a irmã Lídia. Que bom. Ensina nós até escrevinhar no papel. Olha que beleza. Esse, meu, mas essa moça escreve lindo demais da Essa conta. moça aqui, né? Ela é boa demais na conta, no papel e nas canetas. Elogiando você. Você escreve demais, é boa demais nos papel e nas canetas. Mas é boa demais da conta. Que escrevo eles aqui. É, mas tu escreve muito. Fora esse, ela escreve mais. Ela escreve mais. A mente escreve mais. Escreve mais. E Deus abençoe todos vocês. Obrigado, viu, minha irmã? Em Sua nome bênção, de viu? Jesus. Deus lhe abençoe. Fiquem todos bem. Obrigado. E vamos festar qualquer hora dessa. Vamos festar nesse, Tá nesse esse salãozão aí, pé. né? Muito bom isso. Vai ser bonito de ver. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Oxe. Obrigado, minha irmã. Adorado. Que Jesus abençoe. Salve, minha irmã. Salve. Sabe aquilo, eu perdoo, mas não quero mais encontrar, não quero mais cruzar com aquela pessoa. Ai, amor, vamos no aniversário lá da fulana de tal? Ah, mas o fulano vai. Tá perdoado. Mas eu não quero encontrar mais nem pintado de ouro na minha frente. Isso não é perdão. E é o nosso problema. É o problema da nuvem de espíritos que nos rodeiam. Né? Então, se nós somos médios, que não lemos uma nova instrução, que estamos rodeados por uma infinidade de espíritos, nessas condições, que espíritos vão se manifestar? Jesus
Não, né? Bezerra. Diminui, né? Leocádio. Irmã Lídia. Vamos baixando. Pai Jacinto. Nossa, o Pai Jacinto manifestou uma vez em 24 anos. E diz que é meu anjo da guarda. Para dizer para abrir o centro. E que depois ele ia voltar a contar a história. Estou esperando. Vou ver em Aruanda, eu acho, essa história. Por quê? Porque eles são extremamente ocupados. A última vez que eu soube dele, né, ele estava lá na Angola, ajudando na situação da fome das crianças, da pobreza e da miséria. Mandou alguém aqui para falar, para me dizer que ele estava em Angola, não tem tempo para retornar, né? Porque lá é lá, né? Se a gente pegar o Pai Jacinto e levar ele em casa, a gente morar numa casinha bem humilde, pequenininha, né? Que a gente considera um apartamento pequeno, um banheiro, 2 quartos, uma sala, uma cozinha meio germinada, tudo pequenininho. E falar assim que a casa da gente é pequena, ele vira e fala assim: isso é um palácio, filho. Você mora num palácio. Porque você não viu ainda sair do Matapera 30 crianças. Tudo com fome. Comendo bolacha de barro. É isso que ele ia falar. Então a gente acha que eu vou achar que o Pai Jacinto está à minha disposição para resolver os meus problemas, meus obsessores. Cada dia vem um. Uns eu cortei a cabeça, os outros eu queimei na Inquisição, os outros eu joguei na prancha pros tubarão. Eu era assim. E segunda passada agora, ainda manifestou ainda dizendo para mim que há muito tempo ele está me vigiando, mas ele ainda não está convencido. Aí eu falei, mas nem um pouquinho. Eu ainda vejo uma coisa no fundo do seu coração. Pense. Pense. Estou pensando. Eu não estava pensativo? Estou pensando aqui no meu amigo. Hoje é um amigo, né? 24, 30, 50 anos junto, me acompanhando, me observando. É um amigo. Quem sabe um dia. Então, os nossos irmãos, aquilo que nós chamamos guias, mentores, eles não estão à nossa disposição. Então, quero abrir com isso. Eles estão extremamente ocupados em tarefas importantes, né? Em momentos, às vezes, a irmã Lídia, alguns guardiões que são mais próximos da casa, eles passam aqui nos momentos mediúnicos assim, 1 minuto. É aquela coisa assim, filho, passei para deixar minha bênção, minha energia, carregar minha carroça, meu carroção, e eu estou indo. Porque a minha gira é grande, né? Meu trabalho é grande.
contente, filho. Mas Você viu, filho? Você tá vendo, meu filho? Você tá vendo, meu filho? Ó, meu filho. Você tá vendo a limpeza que foi feita lá? demais, hein? Você viu? Ah, você visse É o de- que nós vimos lá e o que nós tiramos de lá. É de caixa o negócio, né? Coisa linda de se ver. Isso é que é quebrar demanda. Falam tanto de quebrar demanda, mas não sabem o que é quebrar uma boa demanda. Mas tenho medo. Mas tenho medo da minha capa. Eu, quando pego minha capa meu assim, Deus ó, do céu. precisa, viu? Precisa. Nós chegamos Precisa. a arrepiar, meu Nossa, pai. Coisa meu. linda. Quanta força. Como tá boa essa casa para nós aqui. Tá bom para trabalhar? Mas tá boa demais. Olha que Eu fiquei ali olhando, né? Só observar. Mas eu disse, eu vou chegar para fortalecer o corpo dessa moça aqui. Precisa, Precisa. né? Precisa fortalecer. Precisa reanimar, Precisa né? fortalecer os ossos aí. Precisa tirar essas maldades, essas Bem, quinzias aí que Bem, tá. as minhocas. Ei, já passo minha capa aí, já vou tirando coisa tudo e já abençoada. vou indo. Já vou indo porque é eu que vou acompanhar o carroção. Tá certo. E gratidão, meu pai. O senhor sabe Gratidão, sempre. nossa, gratidão é nossa, sempre. é nossa Amor. por essa casa aqui. Que Deus te Oh, abençoe, meu meu Senhor. filho. Que, olha, que sempre abra teu caminho, que o nosso poder seja raio cortando o que tiver pela frente Vamos e você pra vai frente. em frente, Vamos cada junto. vez mais. Vamos junto. Sempre. Agradeço, agradeço, agradeço. Eu que digo gratidão, gratidão, gratidão. Laroie, meu pai. Com certeza. Laroie. Graças Muito a Deus, graças a Jesus. Tô indo, Vai, vou vai. acompanhar até uma altura esse carroção Tá aí, que certo. o negócio tá pesado e Tá ninguém vai me certo. escapar. Tá Não escapa. Tem que ir pro lugar certo. Tudo tem a hora. Missão dada, missão Nós cumprida. estava esperando a hora e a hora chegou. Chegou. Graças a Deus. Graças a Deus. Fique em paz. A sua vez. Segue o caminho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. É muito emocionante. Tudo bem? Então, assim, é nesse primeiro momento para a gente compreender que os espíritos, né? E aí a gente está falando de espíritos com E maiúsculo, eles são muito ocupados para estarem ao nosso lado a hora que a gente achar que a gente precisa. Ou que a gente precisa ajudar alguém. Né? Ah, eu vou lá resolver isso para aquela pessoa, tal, porque o meu guia está aqui comigo. Quem que está comigo toda hora? O meu amigo que está há 50 anos me vigiando. Ele não é meu guia. Né? Torcendo nesse momento ainda para que eu dê um tropeço. Esperando para falar para mim: você mudou? Né? E se eu tropeçar, é sinal que realmente eu não mudei, né? É a pura verdade. Não é o inimigo que fala a verdade? Ou é o amigo que bate nas costas? Oh, meu amigão, vem aqui e tal. É o inimigo. O inimigo não tem medo de falar as nossas... E eles conhecem. Eu vivo com a Meire há 40. O meu amigo, nessa vida, me acompanha há 57. Ele me conhece melhor que a Meire. Nessa vida. Porque se a nossa renca foi lá no ano 1000, ele está há 1022 anos me observando. E vai continuar pelo jeito, né? Por mais quanto? Até que eu consiga convencê-lo de verdade que eu mudei. Por enquanto eu estou dando aquela de espírita, me esforçando para mudar. Não é assim?
Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para mudar suas más condutas. Porque a gente não consegue ainda mudar. Pode desafiar qualquer um. Não consegue mudar. Mas nós conseguimos, com muito esforço, né, fazer esse empenho em... A palavra tentar não existe. Tentar e se esforçar é diferente. Quem está tentando ainda não está se esforçando. Então, o espírita se esforça, né? Mas ele já não é mais agressivo comigo como ele era 500 anos atrás, né? Ele falou para mim, porque hoje você é muito... Eu falei, mas eu estou bem? Ele falou, você está porque hoje você é muito mais protegido. Nesse momento, você é muito mais protegido, né? Falei, bom, né, se eu conquistei a proteção, aí é pelo esforço de fazer as coisas de uma maneira melhor, ou menos pior, né? Então a ideia é essa. Primeiro a gente entender aí na classificação espírita, que está lá no livro dos médiuns, está no livro dos espíritos, a classificação dos espíritos. Espíritos ignorantes, espíritos levianos, é de baixo para cima, né? Ignorantes, levianos, brincalhões, pseudo-sábios, aí os medianos, aí vai subindo, até os puros, né? Então a gente precisa entender primeiro, nós estamos convivendo com quais espíritos? Ah, mas aí você está botando medo na gente. E meu guia? Meu amigo, seu guia está na Angola cuidando das crianças que estão morrendo de fome, a rodo. Teu guia está na guerra da Síria. Teu guia nesse momento está lá onde? De onde veio seu povo? Na Ucrânia. Tentando segurar aquilo lá. Eles... Meu Deus do céu. Ai, mas eu estou com uma dor de cabeça, porque ontem eu fui jogar futebol, daí choveu, depois tomei uma bebida gelada, minha cabeça está explodindo e meu guia não me ajuda. É assim, a gente é assim. Ou a gente é altruísta e a gente só chama os nossos guias nos momentos assim que a gente vai fazer grandes libertações espirituais, cortar grandes demandas de trabalho. Nós estamos nesse nível de mediunidade, tipo assim, Chico Xavier, que não manifestava em casa, não dava manifestação em casa, né? Quando ele tinha que escrever, o Emmanuel chamava ele catava os trequinhos dele lá, ia lá na casa da prece lá, sozinhão lá. Por quê? Será? Qual é o anteparo que é necessário? A gente vai falar de proteção para exercer a mediunidade. A gente vai falar da dificuldade de reconhecer nessa classificação a que ordem esse espírito pertence, né? Ele pode estar dizendo que ele é quem ele não é. Se o ambiente que eu estou exercendo a mediunidade não é seguro, ele tem acesso, ele pode muito bem, né? A mamãe pintacilgo, que a gente chama genericamente, a mamãe pintacilgo vai cantar. Porque esses espíritos, eles sabem quem a gente é. 1000 anos. Já dá para saber. Sabe o que a gente gosta. Gosta do quê? De ouvir, né?
Então ele sabe o que ele vai falar para nos atrair. Ele conhece a Meire, ele conhece minha sogra, meu sogro, não conhece? Todo o meu vínculo, ele tem como é que é? Um mapa astral de mim e minha família toda. Né? Então ele sabe quem está doente na família, ele sabe quem tem problema, ele sabe quem eu não curto muito, ele sabe quem eu gosto, ele tem todos os subsídios para falar tudo o que eu quero ouvir, tudo da forma que eu quero ouvir, para que eu dê credibilidade para ele. E isso acontece mais do que a gente imagina. Muito mais. Vocês devem conhecer casos. Alguém que, né, atende, alguém que isso, alguém que aquilo. Nós vamos se divertir um pouquinho, vocês estão muito sérios. Não fale nome. Mas falar também não ia esquecer. Ela só Mas vai que tem alguém aqui que tem o mesmo nome. segue a vida dela só assim, tendo orientações que vem, entendeu? Aí um dia eu falei, mas você não pode seguir o seu caminho por isso daí, por essa orientação que você tem, né? Você tem que seguir com segurança também, fazer a sua parte e tal, porque vem publicações, vamos supor, para ela que manda recado, né? Lá em Minas, manda recado e ela acredita assim piamente, entendeu? Então, é assim, a pessoa, a gente tem que, claro, dar credibilidade, mas a gente também tem que andar com o pé da gente bem ligado no chão, né? Com segurança. Hoje, com o advento da internet, redes sociais, você consegue até pela internet uma orientação, uma consulta. Na pandemia, então... Agora realmente tem de tudo, existe uma grande dificuldade da espiritualidade, né? Ô, bem, para com isso. Para com isso, bem. Ó, brincadeira de bem, ó, amanhã. Amanhã vive essa brincadeira aqui, ó. Para com isso, menino. Oxi, ó, pai. Agora fudeu a tabaca de Jared. Que porra é isso? Oxi, que porra é isso, velho? Que porra é isso? Não sei, mãe. Oxi. Olha que esse bicho entrou aqui dentro de casa. Pega sal. Pega sal o quê, mãe? Pega sal. Pega sal, tá repetindo. Vai pra lá, caralho. Vai pra lá. Oxi, mãe, vem se resolve. Vai pegar sal, porra. Pega sal pra quê? Vai pra lá, caralho. Oxi, mãe, tá repetindo. Olha que esse bicho entrou aqui dentro de casa, Hudson. Eu tô tudo me arrepiando. Vai, cara, vai pra lá, cão. Vai pra lá. Tá repreendido em nome de Jesus. Vai pra lá, Satanás. Vai pra lá, cão. Vai. É mentira, mano. Eles estavam brincando com a mãe, né? Faz uma oração aí, porra. Joga sal, vai buscar o sal, né? É uma brincadeira. Mas essa brincadeira, ela vem do quê? Né? Isso aí é uma coisa que acontece. Muitos de nós, eu já vi muito. Né? Eu já fui chamado em outros tempos a ir em residências, à casa de alguém, em que as pessoas estavam lá, possuídas, mediunizadas, né? E N formas. Não é efetivamente que a gente está tratando, né? Eu trouxe aqui só para a gente rir um pouquinho, para ver o jeito, o desespero, né? O desespero que, ai, tô tudo arrepiada, sai daí, chuta aí, não sei o que, né?
e o sangue de Jesus, e joga sal, e pega arruda, e faz de tudo, né? Então, é uma situação que realmente é complicada. Agora, muita gente diz assim, que o espiritismo é muito duro em relação a essas questões, né? Então, no centro espírita não pode nada, não pode fazer nada, porque a gente não confia no médium, né? Porque normalmente, como eu disse, a casa espírita tem um regimento, e esse regimento vai dar as normas do que pode e do que não pode. E claramente 99,9%, se não 100%, talvez não seja o termo proibir, né? Mas ele não aconselha, né? Ele orienta a que não se exerça, não se permita exercer a mediunidade fora da casa espírita. Né? O que é exercer a mediunidade? Não precisa abrir isso aí. Né? Vamos supor, o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É nossa física. Eu, né? É minha, eu estou ali, é minha responsabilidade. É o que eu estou falando para vocês. O Pai Jacinto se manifestou comigo, falou comigo uma vez, num Evangelho no lar. Certo? Mas não foi assim, essa primeira vez, e depois toda semana ele vinha orientar da comunicação, falar da família. Eles são espíritos familiares, o Pai Jacinto a gente sabe de histórias de passado, de vidas onde nós vivemos juntos, na mesma fazenda, né? Ele era escravo. Então tem esse vínculo familiar. Só que nós temos que entender que esses espíritos, eles têm ocupações. Imagina qual é a agenda, né? A agenda da irmã Lídia. Todo mundo já ouviu falar da irmã Lídia? Estou falando várias vezes. É porque ela está vinculada aqui na nossa casa. Teve o Centro Espírita Irmã Lídia já, né? E poderíamos falar de outro espírito, né? Falar a agenda do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra não precisava nem estar na Terra mais. Ele foi convidado para ir. Ele que não quis, né? Entende? Então, assim, eles não estão à nossa disposição. E por não estarem à nossa disposição e nós termos em volta da nossa egrégora espiritual, né, espíritos, milhares e milhares à disposição para fazer sem ocupação, 35 bilhões de espíritos na Terra, encarnados e desencarnados, a população, é o censo espiritual da Terra, 35 bilhões. 6 bilhões, 9 bilhões, 8,5, né? 8,5 encarnados agora, é a população encarnada da Terra. Sobra 27 bilhões de espíritos. 27. 3 bilhões estão em colônias, trabalhando, ocupados e tal. Dos 27. 24 estão aonde? Então, se nós não estivermos sintonizados na Ouro Verde, nós vamos sintonizar, né? Se ele sentir um cheirinho de um ectoplasma lá na minha casa,
né? Porque ele vai com a maletinha dele lá, fazer o quê? Tentaram vir até aqui. Tem 2 guardião no portão, né? Você mais assim simplista, tem 2 Exus caveira no portão, que não olha nem para a cara da pessoa. Ele veio tentar aqui. Imagine, na nossa casa, no nosso trabalho, na festinha de aniversário, na praia, né? Não, mas meu parente está precisando, eu vou ajudar meu parente. Aí que tá, né? Esses espíritos conhecem a nossa vida. Quando o chefe do chefe do chefe fala assim, ó, eu preciso que você vá lá destruir tal família, e aí ele manda os escravos fazer, né? Não vai sair do trono dele fazer. Ele dá um relatório completo da nossa família toda, para aquele pessoal estudar. Nossas fraquezas, nossos problemas, nossas deficiências, nossas doenças. Aonde que a gente erra no orgulho, onde a gente erra na vaidade, na prepotência. Tudo prontinho. Por exemplo, assim, né? Vamos supor, você tem alguém lá que é conhecido, parente, alguém, ele está enfermo, ele não sai da cama, vamos supor. Aí, o que você não seria, né? Ir lá nessa casa, fazer uma visita, abrir o evangelho, falar, fazer uma leitura do evangelho, falar umas palavras e aplicar um passe. Desde que não haja uma manifestação, uma incorporação espiritual naquele ambiente. Que nós não vamos saber que espírito está se manifestando. Porque tem pessoas que vão e faz atendimento, né? Espiritual. Espiritual, aí sim. Incorpora, dá passividade, Mas essa dá conselho, dá chazinho, dá remedinho. não faz isso. Exerce a medicina ilegal, inclusive. Que é proibido, que não pode, é crime. Receitar chazinho por aí, né? Porque às vezes tem ervas tóxicas. Eu sei de um caso de um espírito que receitou um chá para uma pessoa, e a família dessa pessoa era evangélica, e coincidiu, claro que coincidiu da pessoa desencarnar. E a família evangélica processou aquela pessoa que, mediunizada, receitou o chá, alegando que o chá que tinha... Sabia que um presidente de uma casa espírita pode ir preso por exercício ilegal da medicina? Tá aí, né? Então, tudo pode, né? E às vezes é porque tudo é sutil. Então, assim, vai tentar uma vez manifestar lá no Evangelho no Lar. Por quê? Minha casa não é protegida? Mas né, eu com a Meire quebramos o maior pau à tarde em casa por causa de uma situação, de uma filha, de um parente, da sogra, do cachorro, e baixou a vibração da casa, baixou a sintonia da casa. Mas agora nós vamos fazer o Evangelho, vamos... Daí Jesus vem, né? E limpa tudo, deixa tudo arrumadinho pra gente. Não é Jesus que vem. Vem quem a gente atraiu com a gritaria, né? Com as palavras chulas, com a ignorância, com a violência. Porque, né? Nós não estamos mais na Ouro Verde. A gente está ouvindo aí Paulinho Micharia. Coitado, brincadeira, né? Eu me divirto muito. Entende essa questão? Nós não estamos sempre sintonizados com o bem para receber sempre essa graça divina, né? Quem tem a egrégora preparada, defesa, para isso são as casas consagradas para esse trabalho.
né? Então, por que tem o mediúnico? Por que tem os trabalhos espirituais, tem trabalho de cura na casa espírita, sem receita? Para que seja feito aqui, com segurança, pelos guias e trabalhadores da casa, que nós sabemos quem são, né? Não, a gente vai visitar lá, que tem todo aquele aparato que a gente tem que pôr, tem que fazer, tem que para não contaminar, para não ter contaminação. Imagine no campo espiritual, né? Vamos ouvir aqui o que alguém fala sobre isso um pouquinho? Agora, existem grupos que fazem reuniões mediúnicas em uma residência, grupos fechados que estudam, amigos. Isso procede, não deve ser feito? O ideal seria que se reservasse um espaço próprio para esse tipo de atividade. Merece recordar que nos começos do movimento espírita, porque não havia instituições hábeis para esse mistério, realizavam-se as sessões no ninho doméstico. Mas hoje que nós dispomos de melhores possibilidades, convém que a reunião mediúnica seja realizada no lugar próprio. E por quê? Os espíritos nobres trazem aparelhos próprios para as intervenções cirúrgicas em desencarnados, como também nós outros. Ademais, os espíritos sofredores que são convidados para o atendimento, muitas vezes, quando não encontram a possibilidade, à semelhança do que acontece na Terra, ficam no local. Muitos pacientes vão a qualquer hospital e, não encontrando vaga, ficam na cercania. Então, no lar pode acontecer que alguns desses espíritos permaneçam, o que geraria uma psicosfera negativa. Por certo, os espíritos nobres, sabendo da impossibilidade, procuram asepsiar o ambiente, melhorá-lo depois dos trabalhos. Mas como hoje, principalmente no Brasil, é muito fácil reunirem-se várias pessoas e conseguir um local próprio, será ideal que a reunião mediúnica seja num espaço especializado. É muito comum entre jovens aquela brincadeira do copo, do compasso. Seria uma espécie de reunião mediúnica? E quais os perigos desse tipo de brincadeira? Essa experiência atrai espíritos também frívolos, porque a questão das comunicações mediúnicas estão dentro deste parâmetro. Afinidade, sintonia. Se o objetivo de qualquer busca de natureza espiritual é nobre, vem espíritos bons. Mas se se trata de uma brincadeira, de uma curiosidade, vem também aqueles espíritos que são fanfarrões, perturbadores, que se comprazem zombar da nossa ingenuidade. E, invariavelmente, essas experiências que podem ser bem intencionadas sempre derrapam perturbações e, às vezes, em transtornos obsessivos. Lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, que foi o Centro Espírita que você fundou, vocês têm uma rigidez muito grande na condução da reunião mediúnica. Então, eu gostaria que você explicasse como se desenvolve a reunião mediúnica lá e por que essa rigidez. Como nós nos encontramos sob a direção de entidades superiores, que são muito ocupadas, porque tem uma programação adrede elaborada, que eles não podem perturbar, nós nos submetemos a esse trabalho dentro da pauta que nos foi estabelecida. Para que se participe das nossas reuniões mediúnicas, faz ser necessário inicialmente conhecer o Espiritismo. Através dos cursos que são ministrados da doutrina e da própria mediunidade, os candidatos preparam-se. Logo depois, assumem o compromisso da assiduidade, da pontualidade e do esforço que devem fazer para permanecer numa situação de equilíbrio. Nós não podemos vigiar a conduta mental e moral dos indivíduos, mas podemos, pelo menos, controlar o comportamento dentro desse nível de presença, de horários, de circunspecção, de conduta. Então, os bons espíritos recomendam que nos dias das mediúnicas não deixemos de preparar-nos adequadamente. Ideal é estarmos preparados sempre, porque esse é o objetivo do Espiritismo, a transformação moral do indivíduo para melhor. Alguns argumentam, muito bem, e se alguém está necessitado de apoio, porque é médio, está com transtorno, como esperar tanto tempo? Primeiro, modificar o transtorno.
procurar corrigir a distonia nervosa, receber a assistência psicoterapêutica dos passes da água fluidificada, da transformação moral, ouvir as mensagens espíritas, já são técnicas de natureza curativa, em que o indivíduo melhorando se liberta-se daquela influência perturbadora. Isso se trata de mediunidade. Primeiro conhecer o que era mediunidade, para poder depois exercê-la. Como exercer algo que não conhece? Então nós somos realmente um tanto rígidos, objetivando resultados que têm sido sempre opímos. Tem provas científicas de que quando o ambiente está impregnado com as entidades espirituais, a temperatura do ambiente cai em torno de 3 graus. Os filmes de Hollywood usam isso. Aqueles de terror que a gente adora, né? Terror é MTV, assim. De madrugada a pessoa tá quietinha, assim, daí a pessoa vai respirar, daí sai aquele bafo gelado, assim. Aí esfria tudo, escuro, daqui a pouco, pam! Entende? O cara olha, o espírito tá do lado ali. Né? É assim, mas esses filmes são assim. Eles exploram essa situação científica de que o ambiente, na presença espiritual, e isso tem a ver com ectoplasmia, né? A temperatura diminui. Por isso que arrepia também, né? A sensação, né? Porque as energias também se entrechocam, né? Então, o ambiente muda naturalmente. Então, vamos pensar assim, vamos fazer nós aqui o nosso exercício. Faz de conta que a gente aqui somos os Kardecs aqui tentando entender. Por que a temperatura diminui? Né? Diminui porque tem uma descarga de ectoplasma maior do que normal. Certo? Se a ciência consegue medir isso e detectar fisicamente, a nossa casa, o ambiente da nossa casa, não se altera fisicamente? Lembra a hora que eu brinquei que eles sentem o cheiro? Eles sentem, né? É uma simbologia falar que eles sentem o cheiro. Mas então isso os atrai. Aí se não existir lá os equipamentos, as defesas, não, mas alguém diria assim, não, mas eu tenho um guardião que cuida da minha casa, que está lá no portão da minha casa 24 horas por dia cuidando da minha casa. Pode ter? Pode. Porque pode ser um espírito familiar que está cuidando da família e do ambiente. Mas ele é responsável pela reunião mediúnica que está sendo feita indevidamente lá? Ele tem capacidade, ele tem conhecimento da mediunidade para poder interferir na proteção desse momento específico? Não. Ele está lá para outra coisa. Porque não é assim? Eles não têm as especialidades deles? Né? Então alguém o Chico Xavier, por exemplo, vamos falar do Chico, devia ser extremamente protegido pela espiritualidade, por tudo que ele fazia de bom. E é claro, quem faz o bem e faz a diferença é perseguido pelo mal. Então ele deveria ter guardiões em torno dele que o protegiam do quê? Do assédio de outros espíritos, né? Mas por que ele ia, quando ele tinha que psicografar, ele ia lá no centro, não fazia em casa? Porque ele tinha consciência de que essa proteção não se, né, expandia a essa outra situação. Isso que a gente tem que compreender. É isso que o Divaldo fala. A gente não consegue, você não consegue passar o dia 24 horas com mas o dirigente não confia no médium, né? A função do dirigente
é sempre questionar o espírito que incorpora. Se ele falar que é Bezerra, lascou. Pior ainda. Porque Bezerra não manifesta assim. Se ele falar que é João Batista, que é Jesus, e tem, hein? E tem. Tem João Batista aí sendo mentor espiritual de casas, dizendo que deve ser feito e que não deve ser feito. Marcos, uma vez aconteceu comigo, tinha acho que uns 16, 17 anos, e daí eu ficava com uma menina que ela estava começando também em terreiro e tal, e ela passou na casa de um amigo meu, passou na casa de uma outra amiga minha, daí eles estavam tomando um vinho lá, e daí foram lá em casa. Daí até minha mãe ficou bem brava comigo, né? E daí, chegou lá, a guria incorporou, ela estava um pouco alcoolizada, e daí veio a Maria Padilha, daí já virou uma bagunça dele, porque daí tinha mais uma amiga, daí tinha mais um outro amigo, daí, eu quero me consultar, porque eu quero saber do meu namorado, eu quero saber do não sei o quê. E daí virou uma bagunça lá, mas enfim, a guria não era a Maria Padilha que estava comigo. E daí quando foi sair o espírito da guria, sem mentira, ela deu um pulo de uns 2 metros de altura e ela se estacionou no chão assim. Daí foi Se a gente for o espírito que... Primeira coisa, né? Se a gente for estudar a mediunidade, estudar mesmo, pegar o livro ali e estudar, vai ter um item lá que fala mediunidade química, né? Que ela é aberta pela bebida, pelos psicotrópicos, pelas drogas, né? O que vocês acham que o Beldinho está sentado na porta do boteco conversando com o amigo invisível dele? Está conversando com o espírito mesmo, porque a mediunidade, o campo mediúnico dele está aberto pelo álcool. E ele está conversando com o parceiro de bebida dele, né? Então, né? Agora sim, veja bem, eu quero saber do meu namoro, eu quero saber disso, eu quero saber, são coisas extremamente particulares. A Dona Maria está rindo aqui, estou falando sério, né? Está rindo aqui. Só deu uma passadinha, rapidinha, para ouvir alguma coisa, que já tem compromisso. Com certeza não é na casa de ninguém, festinha de ninguém, né? Não é. Mas veja como é, e não é comum, Gustavo? Sim. É mais comum que a gente imagina. E é muito comum pessoas sérias se iludirem, achando que está fazendo às vezes um grande trabalho, que está fazendo uma caridade. Você não viu o Divaldo falando? Chega lá um sofredor, um adoecido lá, fica na casa, fica lá, imantando aquela energia. Fica. A espiritualidade, hoje eu vi uma coisa bem interessante, tentando captar os áudios aqui, né? Sobre os guardiões, os Exus. O caos, ele diz assim, o caos na nossa vida é a melhor coisa que poderia existir, porque o caos nos movimenta. O caos empurra a nossa carroça para o despenhadeiro abaixo, e aí joga a nossa vaquinha e a gente tem que se virar. Porque enquanto a gente estiver na água morna, em cima do muro, tá tudo bom. Está tudo bom. Então, a espiritualidade permite às vezes que chegue nessas situações. Eles não protegem? Protegem. Mas como nós tendemos a aprender sempre pela dor, pelo remédio amargo, e aí a gente starta ali uma defesa, alguma coisa, corre para o centro espírita, corre para a igreja, vai fazer alguma coisa, tentar se religar de novo com a espiritualidade, né? A dor é educativa. Para nós aqui na Terra é educativa. Nós estamos protegidos, sim. Estamos guardados, sim. Sempre a gente teve, né? Para que as coisas não saiam do controle que tenha que ter.
Mas assim, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então a gente precisa a base, né, da doutrina espírita. Amai-vos. Quando a mãe Elza fala, né? Acho que perdoou. Estou me incluindo. Acho que perdoou. Mas eu estou vendo uma manchinha preta lá no fundo do coração. Não perdoou, filho. Não perdoou. Amai-vos, né? É tirar essa manchinha. E a outra é instruí-vos. Instruir, tem que ler, tem que estudar, tem que falar, tem que trazer, tem que ser duro. Tem que confiar em mediunidade ou tem que desconfiar em mediunidade? A ordem do dia é essa. É muito triste falar. Mas eu tenho que questionar o médium, eu tenho que questionar o espírito, porque não pode passar nada. Porque se passar um, abre o campo. E aí a espiritualidade vai... Vamos deixar eles aprender. Por isso, Marco, muitas vezes, quando você está na educação mediúnica, o médico está começando o processo, né, de comunicação, de informação, ele tem aquele processo de dúvida. Será que eu estou sentindo eu? Será que é uma comunicação? Eu acho que talvez seja por isso a insegurança. Também, mas é que assim... É que aí se a gente for estudar o processo do intercâmbio mediúnico, né, a gente tem aquela ideia atrasada e antiga de que o espírito entra na gente, entra no corpo da gente, entende? Então esse é um primeiro receio, que é o medo, e esse medo ele bloqueia, né? O segundo, que é o mecanismo mediúnico mesmo, é assim: a mente de quem vai comunicar, do espírito, se acopla ao cérebro do médium, certo? Então ele passa a informação que passa pelo cérebro do médium, aí o médium, né, faz uma análise daquilo e verbaliza, certo? Quando o pensamento do espírito passa pelo cérebro do médium, o médium interfere nas suas situações pessoais. Mistura, né? Acaba permeando coisa. Então o médium, como o médium acessa, muitas vezes faz catarses de passado, de outras vidas, ele pensa que parece que é meu isso. Entende? Então, por isso que é uma educação, é um exercício. Todo médium começa assim. Nenhuma manifestação está isenta de pelo menos 50% de animismo. Animismo é a influência da mente do médium na manifestação. Por isso que quem está orientando, quem está analisando, tem que conhecer o médium, para ele separar daquela comunicação o que é do médium e o que é do espírito. Agora o médium vai atender o marido. A mulher é médium. O espírito incorpora. Ela vai atender o marido. Vai dar conselhos para o marido. Para a mãe. Para o irmão. Para o vizinho. Não é isso que acontece nas sessões em casa? O grande objetivo caridoso é atender os parentes que estão sofrendo. Né? Daí você vai escutar uma irmã dizer para você assim: olhe, você precisa cuidar mais da sua irmã, porque a sua irmã é viúva e você está descuidando dela. Aí você escuta essas coisas, que a própria irmã manifestando, falando para a pessoa, dando o recadinho dela, mas porque passa pela mente do médium. Às vezes não é mistificação. Mistificação é quando não tem espírito. Aí a pessoa fala o que ela quer, dá os recados dela. A grande deixa de você
incorporar em casa é atender justamente aquele parente que precisa, aquele parente que está adoecido, aquele parente que está doente, aquele parente que está emocionalmente abalado. Aí os guias incorporam, né, para poder fazer esses atendimentos. Primeiro, num lugar que não tem segurança nenhuma. Ah, mas tem o guardião? Tem, mas ele está cuidando de outras coisas. Não está cuidando de um trabalho mediúnico que não era para estar acontecendo. Né? Evangelhos no lar que viram sessões mediúnicas, que acontecem toda semana, e aí o mentor da família tem que incorporar. Abriu ali uma possibilidade. Nesse caso, marca a educação, você sente a aproximação, e é naquele caso você tem que, não é o momento, não é o local, no dia tal, no local você mentaliza. Então você acha que o médium precisa falar isso para irmã Lídia, para o Dr. Leocádio, para um mentor da casa? Você precisa dizer para ele: olha, aqui não é a hora, pai. Aqui não é a hora de o senhor vir agora. O senhor não sabe que aqui não é a hora? Né? Que eu estou no meu trabalho. Né? Estou no meu trabalho. Para o trabalho para fazer atendimento. Porque o guia está ali, tem que ser agora. Em nome de uma pretensa caridade. Porque tudo é caridade. Tem que fazer caridade. Sem segurança, sem confiabilidade, no lugar errado, na hora errada. Né? E se for para parente, então, por isso que eu estou falando. A gente conhece a fundo, quem a gente mais conhece é os nossos parentes, né? Porque família é uma maravilha. Então a gente conhece todos os defeitos, todos os problemas, e aí você vai dar conselho mediunizado para um parente. Já eticamente, né, entendendo que ou é aquilo, o espírito entra em você e não é você, você é colocado do lado e a responsabilidade 100% do que é falado é do espírito. Mas mediunidade não é assim. Um exemplo profissional psicólogo, nas leis dele, ele não pode atender a família. Você veja, na lei do mundo. Agora sim, né? Eu estou lá em casa, um fim de semana, um domingo. Alguns de vocês, alguém, um parente me procura. Normalmente, às vezes, um sobrinho, né? Passando um problema, tal. Tio, preciso de um conselho. Né? Posso ir aí? Não, vem aqui, vamos conversar, vem aqui em casa, né? A tia foi lá no shopping e tal, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí vem, né? Claro que eu tenho espíritos afins, espíritos amigos, bondosos, que vão se aproximar de mim e me intuir. Mas, como você falou, aquela hora, você vai intuir. Você não vai permitir. Né? Porque se você quiser que aconteça isso, aquele mentor se afasta. E quem quer falar, vem. Você estava sentindo a presença do teu mentor, porque ele estava te intuindo. Mas quem garante que é ele que vai incorporar? Ah, mas aquele filho não vai estudar, não estuda mediunidade, não estuda, né? Se é a doutrina espírita, se é umbanda, todos têm seus, né, seus ensinamentos, não se aprofunda, não se esforça para uma reforma moral, que o Divaldo falou, né? Precisa de uma reforma moral, precisa conhecer a mediunidade, ler o manual, para daí sim educar essa mediunidade. Não faz nada disso. Como a mediunidade ela é natural, né? Vamos que vamos. Às vezes é modismo, às vezes é status. Nas casas espíritas, os médiuns disputam o status. Quem é o médium principal? Como se isso existisse.
Eu sempre falo ao médico principal. Né? Quer ser o maior? Seja o menor. Mas disputa. Entende? Então é um status. Veja os grandes médios. A gente vai ver uma palestra, ver um workshop e tal. Terminou lá o evento, ferve em volta. Lembra do Chico? São todos obsessores. Já ofereceram para o Divaldo carro. Divaldo, por que você anda? Agora ele anda de Uber, né? Mas quando não tinha Uber, por que você anda de ônibus? Não, porque eu gosto de andar de ônibus, né? Fui funcionário público a vida inteira. Não, mas assim, vou dar um carro para você. Não, mas eu não tenho carteira. Não, eu pago, você tira a carteira. Não, mas eu tô bom de ônibus. Não, Divaldo, mas você precisa de um carro. Eu vou te dar um carro. Entende? Né? Entende como é uma maneira de... Não deixa de ser uma paga por um favor, por um momento, por uma situação. Por venerar o Divaldo. E se o médium aceita? Um presente. Né? São os escolhos da mediunidade. Também dá um livro, dá um seminário, envaidecimento do médium. Deixa o médium quietinho. Mediunidade dói, porque ela cria o caos. Deixa ele quietinho, né? Credibilidade. O vídeo no começo estava um pouquinho ruim, mas ele fala, no passado não havia tantas casas espíritas, né? Ele poderia falar tantos terreiros, tantas casas de Jesus para que a gente pudesse ir, né? Tinha muito poucas, eram perseguidas, né? Para a questão do lá antes no Império pelo padroado, depois pela igreja, que era muito forte, né? Era muito perseguida. Então era feito até em ambientes residenciais e tal. Mas hoje já não se justifica. Centros espíritas em Curitiba tem centena. Terreiros também. Outras casas também. Então não se justifica mais isso se você tem um ambiente propício. Então tá, eu quero ser um dirigente, né? Nós começamos assim. Quando o pai Jacinto falou do centro tudo, a gente morava no Bigorrilho. Aí tinha um amigo nosso que até estudava com a gente. Ele tinha uma casa lá acho que era no pé da serra lá, do outro lado da cidade. E ele falou, não, eu alugo o quartinho lá para vocês, né? Porque ele frequentava também. E a gente pegou e foi tudo para lá. Mas a regra era essa. Não acontecia nada naquele quartinho. Ficava fechado a semana inteira. E na sexta-feira a gente se reunia. Não tinha outras atividades ali que não fosse aquele ambiente. Pode. Né? Quando a gente veio aqui por Irmãos do Caminho, era R$220 o aluguel da casinha. Nós rachamos em 10, porque nós éramos 10 fundadores, era R$28 para cada um. Né? E ainda aqui era um QG das drogas ainda. Né? E a gente ainda despejou os homens que cuidavam do negócio aqui. Né? E a casa fazia trabalho mediúnico aqui, fazia as campanhas das crianças, tudo que era feito aqui. Fechava, trancava, ia embora, e a espiritualidade continua trabalhando. A espiritualidade trabalha hoje aqui, que é um hospital, pronto-socorro, uma escola, tudo isso que a gente já estudou, é 24 horas por dia. Como é que eles iriam poder fazer isso? Ou na minha casa, ou lá no meu trabalho? Não existe
Então, para expandir, para ter a credibilidade, que não cobrar, né, é uma delas, né, precisa ser assim. É o caminho. Esse é o caminho. Pensem nisso. A gente trouxe o Divaldo falando. Semana que vem eu vou trazer um vídeo de um dirigente da Umbanda falando. Como que é no terreiro essa situação de incorporar em casa? E a gente vai ver que a lei, ela é divina e ela é uma para todos. O perigo é o mesmo, não muda nada.